Cresça em silêncio. Você já percebeu que algumas das maiores mudanças que a gente vive acontecem no silêncio? Sem anúncio, sem plateia, sem ninguém aplaudindo ou compartilhando. Só você e Deus. Só você e o processo. E por mais que dê vontade de gritar para o mundo tudo o que está acontecendo dentro de você, tem coisa que precisa ser vivida quieto, com profundidade, com presença, com sabedoria. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Reflexão. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está disposto a vencer em silêncio, escreva isso aqui nos comentários. Eu venço em silêncio. E que isso seja mais do que uma frase, que seja uma decisão. A verdade é que nem tudo precisa ser contado. Nem todo plano precisa de testemunha. Tem coisa que só vai crescer direito se for regada no secreto. Porque quanto mais você fala, mais você se expõe. E quanto mais se expõe, mais vulnerável fica a opinião alheia. Às vezes, tudo que alguém precisa é soltar uma frase torta no momento errado. E aquilo vira dúvida no seu coração. E você nem percebe que parou, que travou, que desanimou, só porque escutou alguém que não precisava escutar. O que ninguém sabe, ninguém opina. O que ninguém vê, ninguém sabota. O que ninguém espera, quando acontece, surpreende. Tem coisas que são como sementes. Elas precisam de escuridão, de silêncio, de tempo. E crescer exige um tipo de coragem que não grita, que não precisa se justificar, que simplesmente segue, trabalha, confia, vai amadurecendo até que esteja pronto, até que esteja firme, e só aí floresce. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, uma fase em que ninguém está vendo o que você está fazendo, em que ninguém está reconhecendo o quanto você tem se esforçado. E às vezes dá vontade de gritar, de provar, mostrar. Mas escuta só, tudo que é verdadeiro permanece. Tudo que é construído com base sólida resiste. Você não precisa da aprovação de todos. Precisa da direção certa, da motivação certa, do coração certo. A psicologia explica que quando você compartilha seus planos, antes de realizá-los, o seu cérebro interpreta isso como uma mini recompensa. Ele sente que já chegou lá e perde parte da energia que você usaria para concretizar aquilo de verdade. Ou seja, quanto mais você fala, menos você age. Quanto mais você mostra, menos você sustenta. Não é sobre esconder, é sobre preservar. Crescer em silêncio é um treino, um desafio, mas também uma escolha que te protege, que prepara, que amadurece. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Tem gente que fala demais com quem entende de menos, que se abre só com quem sabe apontar, que compartilha sonho com quem nunca celebrou o sonho de ninguém. E isso não é nobreza, é ingenuidade. Você não precisa se explicar para todo mundo. Não precisa mergulhar em conversa rasa esperando profundidade. Quando estiver em ambientes estranhos, com pessoas que não fazem parte da sua construção, seja leve, fale pouco, navegue por cima. Não tente provar que você tem valor. Você não tem que convencer ninguém de que está mudando, crescendo, vencendo. Porque o que está crescendo dentro de você não foi feito para ser exposto. Foi feito para florescer. E sabe o que acontece quando você se aprofunda com quem não tem profundidade? Você se afoga. Se afoga nas interpretações erradas, nos julgamentos enviesados, nas palavras que não foram ditas com carinho, mas com comparação. E aí você começa a duvidar de si,
a recalcular o caminho só porque alguém que não construiu nada achou demais o que você está construindo. Seja inteligente com suas partilhas. Compartilhe com quem torce. Divida com quem ora. Fale com quem entende que processo exige respeito. Porque tem gente que só quer informação, não para apoiar, mas para ter do que falar quando você não estiver presente. Se você não tem com quem dividir agora, não tem problema. Continue, cresça em silêncio. Deus não te prometeu aplauso, Ele prometeu presença, e isso basta. Quando a sua vitória chegar, quando o seu objetivo for alcançado, o seu crescimento acontecer, vai ter gente que vai dizer, vai afirmar e vai jurar que foi fácil, que foi sorte, que não foi nada. Quando te virem vencendo, sorrindo, vivendo o que Deus te prometeu, vão achar que tudo caiu no seu colo. Mas só você sabe quantas vezes recomeçou em silêncio. Quantas vezes engoliu o choro e fez o que precisava ser feito, mesmo sem força nenhuma. Só você sabe das madrugadas que você passou acordado, dos dias em que fingiu que estava tudo bem, das vontades que teve de desistir, que foram enterradas em oração. Vão achar que foi simples, mas não sabem do seu processo. Do tanto que você teve que calar, que teve que perder, do tanto que teve que se negar para continuar. E é por isso que, quando chegar, você não vai se vangloriar, você vai agradecer. Vai olhar para trás e perceber que, em vez de aplaudir quem gritou, Deus exaltou quem permaneceu. E quem vê de fora nunca vai entender o que Deus construiu por dentro. E tudo isso, enquanto ninguém via, você estava lá, lidando com seus próprios medos, seus próprios limites, tentando entender o tempo de Deus, seguindo sem plateia, sem palmas, sem validação. E o mais louco, às vezes duvidando de si mesmo, mas mesmo assim continuando. Porque no fundo, mesmo sem entender tudo, você sabia que desistir não era uma opção. E é isso que ninguém vai entender quando olhar para a sua vida daqui a um tempo. Vão ver o resultado, mas não vão imaginar o processo. Me diz uma coisa com sinceridade. O que você tem deixado de fazer só porque ninguém está olhando? Que atitude você tem adiado porque ninguém vai te aplaudir por isso? Tem gente que só se movimenta quando recebe elogio, só se dedica quando tem alguém vendo, só faz o certo quando sabe que vai ser reconhecido. Mas o que revela quem você é de verdade é o que você faz quando ninguém está vendo. É aí que nasce o verdadeiro caráter. A Bíblia diz em Provérbios 21, verso 2 o seguinte: todos pensam que sua conduta é boa, mas é o Senhor quem pesa os corações. Não é o feed, não são os likes, as curtidas, não é a aprovação dos outros. É o Senhor quem conhece as intenções por trás de cada atitude. Então, coloca o seu coração no lugar certo. Faça o que é certo mesmo que ninguém aplauda. Honre o processo mesmo que ninguém valorize. Você não precisa de plateia, você precisa de propósito. Tem uma coisa que a gente quase nunca fala, mas que precisa ser dita. Tem gente que carrega uma dor enorme, causada por pessoas que deveriam ter oferecido amor. Tem ferida que não veio de fora, veio da própria casa. E eu sei quando dói, quando quem mais te machucou foi seu pai. Dói quando quem mais te fez sentir pequeno foi sua mãe. Ou quando quem você criou com tanto amor, hoje parece te tratar com frieza. Só que existe algo que talvez você nunca tenha parado para refletir. As pessoas ferem da mesma forma que foram feridas. Elas amam do jeito que aprenderam, ou, infelizmente, do jeito que não aprenderam. Tem gente que cresceu num lar onde não se dizia eu te amo, onde o carinho era raro,
onde ninguém ensinou o que era validação. E aí você espera dessa pessoa uma atitude diferente, um apoio verdadeiro, uma palavra de incentivo, mas ela só sabe repetir o que recebeu. Ela não é má, ela é travada emocionalmente. Ela não sabe demonstrar o que sente. Ela não sabe ser leve. Ela confunde proximidade com ameaça. Ela aprendeu a construir muros ao invés de pontes. Você já viu irmãos criados na mesma casa, com os mesmos pais, mas que expressam o amor de formas completamente diferentes? Um é aberto, carinhoso, presente. O outro é distante, frio, ausente. Sabe por quê? Porque cada pessoa interpreta e absorve o que viveu de um jeito. E por mais que a falta tenha sido a mesma, a forma de lidar com ela nunca é igual. Então, não é que essa pessoa torça contra você. Não é que ela queira te ver fracassar. Às vezes, ela só não sabe como demonstrar que se importa. Ela não aprendeu, ela não foi ensinada. E tudo que ela sente hoje sai de um jeito torto. Isso não justifica, é claro, mas explica. E quando a gente entende, a gente para de esperar de onde nunca veio e começa a construir dentro da gente o que sempre faltou. Você pode quebrar esse ciclo. Você pode ser o elo diferente da corrente. Você pode crescer, mesmo sem ter recebido incentivo. E crescer em silêncio muitas vezes é isso. É aprender a florescer sem ter sido regado. Eu sei que muitas portas estão fechadas para você nesse momento. E quando você olha para a sua vida como um todo, talvez sinta que ao longo dela, as portas sempre pareceram estar fechadas. Existem pessoas que caminham com confiança, de cabeça erguida, ombros relaxados, postura ereta. Essas pessoas parecem atravessar cada uma das portas com facilidade, como se tivessem a chave exata para todas elas. Elas simplesmente chegam, colocam a chave e abrem. Mas para alguns de nós, as coisas não são assim. Para alguns de nós, cada porta exige muito esforço. Algumas vezes sequer conseguimos abri-las. Precisamos encontrar brechas, rachaduras na parede ou janelas abertas por onde possamos atravessar para continuar a caminhada. Eu sei que, para você, as coisas não são fáceis. Talvez nunca tenham sido. Mas de uma coisa eu também sei. Aquele que se dispõe a continuar e deposita sua força em Deus nunca será parado por uma porta fechada. Porque uma porta que se fecha hoje não define o resto da sua vida. A vida não é feita apenas das portas que conseguimos abrir. Ela também é moldada pelas portas que permanecem fechadas e pelas lições que tiramos delas. Essas portas nos ensinam a perseverar, a encontrar soluções criativas para chegar aonde queremos. E não se engane, nem toda porta fechada é um sinal de fracasso. Às vezes, uma porta se fecha porque o que está atrás dela não é o melhor para você. Pode parecer ruim no primeiro momento, mas talvez seja uma forma de Deus cuidar de você e preparar algo maior e melhor. Nem todas as portas que você deseja abrir foram feitas para você. Nem todas são as melhores para o seu caminho. Mas hoje, Deus quer te ensinar a abrir as portas certas, a caminhar pelo caminho certo e a usar as ferramentas certas. A sua jornada é única, você é único, o seu propósito é único. E não há nada que possa impedir esse propósito de acontecer, porque quem te deu esse propósito foi Deus. Talvez a porta que esteja fechada para você hoje seja a porta que está na frente de um relacionamento saudável com seus filhos. Infelizmente, a gente acaba se distanciando das pessoas que mais ama por uma série de motivos. Discordância sobre decisões que foram tomadas na vida dos nossos filhos, o distanciamento físico,
seja porque você ou eles mudaram de casa, ou até mesmo pelo desgaste da convivência. Porque, infelizmente, a gente acaba discutindo mais com as pessoas que convivem com a gente, com quem está ali 24 horas do nosso lado. E às vezes, essa porta parece que nunca vai se abrir. E quando você olha para dentro de si, ou até para sua mão, percebe que não tem a chave para abrir essa porta. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém a tem. Ninguém tem a fórmula exata para restaurar o relacionamento com os filhos. Ninguém tem a dica perfeita para construir uma relação saudável com eles. Mas se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Pare de enxergar o seu filho, a sua filha, os seus filhos como uma extensão de você mesmo. Porque se você fizer isso, nunca vai estar satisfeito. Ao longo da vida, você nunca deixou de fazer algumas coisas, de conquistar outras, de viver momentos, de ser aquilo que você queria ser. E talvez, sem perceber, você projete isso nos seus filhos, esperando que eles compensem o tempo que você sente que perdeu. Mas os seus filhos, os nossos filhos, não são só uma extensão nossa. Eles são seres humanos. A mente deles, assim como a sua, está sempre crescendo, sempre mudando. Então, aquilo que não está no seu controle, entregue nas mãos de Deus e tente olhar para o seu filho, para a sua filha, com carinho, com empatia. Tente enxergar aquilo que você admira neles. Porque muitas vezes a gente fica focado só no que acha que falta, no que considera como erro, e esquece de olhar o que eles têm de bom, o que é único neles. Pode ser a forma como enxergam o mundo, a maneira como enfrentam os desafios, ou até o jeito que, mesmo tentando manter distância, eles ainda encontram formas de te incluir na vida deles. Porque no fundo, você ainda faz parte da vida dos seus filhos. E eles sempre vão fazer parte da sua. Esse amor é imensurável. É tão grande que quando parece distante, dói muito. Mas eu quero que você saiba que essa porta pode se abrir. Não com força, não com violência, mas com a chave certa. A chave do amor, a chave da paciência, da sabedoria que Deus vai te dar. Essa chave também está na sua admiração genuína pelos seus filhos. No momento em que você conseguir enxergá-los como seres humanos independentes, únicos, que têm as suas próprias jornadas, os próprios desafios, você vai perceber que essa porta não está trancada para sempre. Ela só está esperando o momento certo e a atitude certa para se abrir. Talvez você esteja me escutando agora e esteja diante de uma porta que parece fechada para você há muito tempo. Talvez desde que você se entende por gente. É a porta da alegria, a porta do propósito. Muitas pessoas vivem sem enxergar o propósito que têm, sem enxergar o propósito que Deus tem para elas. E por isso vivem sempre com aquela sensação de que não pertencem a lugar nenhum. É como se estivessem dentro de um quarto fechado, sem janelas, escuro. Um quarto que elas nem fazem ideia do que tem dentro, porque esse quarto representa elas mesmas. E elas não se conhecem, não sabem o que tem ali. A única esperança que têm é uma frestinha de luz que entra pela fechadura da porta. Uma porta que elas não conseguem abrir, porque toda vez que tentam, algo vem e as desestabiliza. Isso faz com que a chave que estava em suas mãos caia no chão e elas ficam no escuro, procurando essa chave sem encontrar, sem conseguir abrir a porta para a alegria e o propósito que tanto desejam. Sabe, eu tenho aprendido algo importante aqui na Terra. Não existe alegria eterna. Alegria eterna só teremos na glória, quando estivermos com Deus para sempre. Aqui, a alegria é feita de momentos. Assim como a tristeza, ela vem, mas não permanece para sempre. Por isso, viver buscando uma alegria que nunca acaba é loucura. Ao invés disso, tente viver um dia de cada vez.
Busque alegria nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas. Essa porta que nos dá acesso à alegria e ao propósito, infelizmente, não é uma porta que se abre de uma vez e permanece aberta. Volta e meia, um vento vai tentar fechá-la, e é preciso equilíbrio diário para mantê-la aberta, ou pelo menos aberta na medida do possível. Para algumas pessoas, essa porta não vai ser escancarada, porque enfrentam ansiedade e depressão, que são coisas muito sérias, são doenças sérias. Quem não vive isso muitas vezes acha que é frescura ou mimimi, mas quem enfrenta sabe que às vezes até levantar da cama para lavar uma louça é difícil. Quem dirá fazer algo maior, como buscar um curso novo, se profissionalizar, conhecer novas pessoas ou trabalhar no próprio crescimento pessoal. Eu sei que muitas pessoas que me escutam aqui todas as manhãs estão dentro do seu quarto esperando que essa reflexão as motive a sair da cama, porque para elas o simples ato de levantar é um desafio enorme. Para muitos pode parecer algo simples. Talvez você olhe para outras pessoas e pense: eu queria ser assim, queria ser leve assim, queria enxergar a vida dessa forma mais despreocupada. Mas existe um peso dentro de você que te impede. Eu quero te dizer que Deus sabe disso. E essa porta vai exigir muito carinho consigo mesmo para que você consiga abri-la. Seja carinhoso consigo. Comece a se tratar como você trata os outros. Comece a falar consigo mesmo como você fala com as pessoas. Pare de se culpar por ter pensamentos ruins. Pare de se culpar por ter ansiedade ou depressão. Você não escolheu isso. Não foi uma escolha sua. Mas hoje você tem uma escolha, que é a de lidar com isso da melhor forma possível. Continue ouvindo os vídeos aqui do canal e se enchendo de fé, de motivação, de uma vida com mais saúde mental. Ore, fale com Deus, despeje na presença dele tudo o que tem te afligido, tudo o que tem apertado o seu coração. Mas se você enfrenta problemas sérios com isso, não hesite em buscar ajuda profissional. Existem pessoas que dedicaram suas vidas a estudar a mente humana e elas podem te ajudar. Se você tem condições, procure ajuda psicológica ou psiquiátrica. Se você não tem, busque recursos gratuitos. Ligue para o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 ou acesse cvv.org.br. Busque ajuda profissional se você sente que precisa disso. Não tenha vergonha, isso não te torna fraco. Muito pelo contrário, reconhecer a sua fraqueza te torna uma pessoa consciente. E uma pessoa consciente vai muito mais longe do que alguém que vive inconsciente. Essa porta vai se abrir e você vai voltar a ser feliz. Ou será feliz pela primeira vez. Talvez, ao longo da sua vida, muitas pessoas tenham feito de tudo para manter essa porta trancada. Quantas palavras de desprezo, de humilhação, de desencorajamento você já ouviu? Mas nada disso é maior do que o que Deus tem a dizer sobre você. O que Deus tem a dizer é que você é mais que vencedor. Você é um filho amado. Você vai ser feliz e existe um lugar ao sol para você. Você não é um desconhecido. Não é irrelevante. Deus conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Ele se importa com cada detalhe da sua vida e cada lágrima que escorre dos seus olhos é guardada por Deus com carinho. Ele vai te ajudar a abrir a porta da felicidade e do propósito. E você vai conseguir andar de cabeça erguida, olhando para frente, não mais para trás, não mais para o passado. Acredite nisso, creia nisso, e essa porta irá se abrir. Sabe, muitas pessoas que me escutam aqui têm enfrentado problemas no casamento. A porta que está fechada para essas pessoas é a porta que dá acesso a um relacionamento saudável, a um casamento saudável. Eu falo pouco sobre casamento aqui no Minuto Reflexão. Eu procuro falar mais no Minuto com Deus.
mas eu sinto que é um tema que preciso trazer mais para cá, assim como família e convivência dentro das nossas casas. Eu tenho tentado trazer isso com mais frequência no canal, porque é muito importante. A verdade é que muitas vezes, ao invés de nos esforçarmos para abrir essa porta que nos impede de ter um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, a gente faz o contrário. A gente usa nossas forças para trancar ainda mais essa porta, para colocar mais empecilhos nela, como se quisesse garantir que ela nunca será aberta. E assim, o casamento acaba virando uma batalha. É como se você estivesse do lado de dentro, empurrando a porta para que ela não abra, enquanto o seu cônjuge está do lado de fora, também empurrando, tentando manter a porta fechada. Nenhum casamento sobrevive em um campo de batalha. Como você pode declarar guerra à pessoa que dorme ao seu lado todos os dias? Eu sei que muitos casais enfrentam problemas sérios. Quebra de confiança, falta de interesse mútuo, seja interesse nas ideias, na personalidade ou até mesmo sexual. Existem ciúmes, falta de compromisso, de empatia, tantas coisas que impedem os casais de serem felizes e de abrir essa porta que leva a uma vida mais plena e a um casamento mais feliz. Deus nos chama para refletir sobre como tratamos a pessoa com quem temos uma aliança. Você já parou para pensar em como Deus te trata? Ele te trata com carinho, com amor, com cuidado. Deus está sempre te guiando, sempre zelando por você. E sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo. A aliança no seu dedo não é só um metal, não é apenas um objeto. Ela está te lembrando de que existe alguém que te ama e de que existe alguém que você tem que amar. E olha, o amor não é esse sentimento que nasce no nosso coração e dura para sempre como nos filmes. Não é assim. Isso que a gente sente no começo, o que chamam de borboletas no estômago, não é amor, é paixão. E paixão dura o quê? 1 ano, 2, no máximo 3. Pense comigo, assim como você está me escutando agora, provavelmente pelo celular, me diga, você sente o mesmo entusiasmo pelo seu celular hoje como sentia no dia em que comprou ele? Claro que não. No começo era novidade, era incrível, você adorava. Mas aí os dias foram passando e você foi se acostumando. O mesmo acontece nos casamentos. Essa porta que nos impede de ser felizes no casamento, muitas vezes não é aberta porque nos acostumamos com a mediocridade. Fazemos o extraordinário lá fora para outras pessoas, mas dentro de casa entregamos o pior. E é por isso que essa porta continua fechada. Pare de olhar para os lados. Pare de dar a atenção que deveria ser do seu cônjuge para outras pessoas. Pare de criar afetos e desejos por quem não faz parte da sua aliança. Canalize essa energia para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Seja a melhor pessoa que você pode ser dentro de casa. Porque o que você faz dentro de casa vai refletir lá fora. Não adianta ser bem-sucedido no trabalho, ser admirado pelos outros, se dentro de casa você é um ponto de guerra e não um ponto de paz. Seja o porto seguro dessa pessoa com quem você firmou um compromisso. Entenda a responsabilidade que você tem na vida dela e saiba que, ao se dedicar ao seu casamento, ao se comprometer com amor, respeito e cuidado, esse amor vai voltar para você. Ele vai crescer, vai se tornar algo muito maior do que vocês dois. Se vocês ainda estão juntos, e é claro, se não houve algo grave como uma agressão, saiba que existe um propósito de Deus na união de vocês. Então, honre a aliança que você tem com seu esposo ou com sua esposa. Se entregue de corpo e alma para essa relação. Esteja presente nos momentos de carinho, não só nas discussões, porque infelizmente temos a mania de estar atentos apenas para rebater um argumento, para responder um comentário sarcástico.
mas na hora de amar, de cuidar, nossa mente está distante. Às vezes, até pensando em outras pessoas. Isso é maligno. Isso vai adoecer o seu coração, destruir o seu casamento. Abra a porta da felicidade no seu casamento. Faça isso com respeito, com compromisso e com o amor que você tem pela pessoa com quem escolheu dividir a vida. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou abrir portas. E até o nosso próximo vídeo.